Sutil. A esse momento aí, quando nós vamos completar o quadro dos números quânticos, nós não temos carga. O que vai acontecer com o mecanismo de Higgs é que, quando o Higgs entra em ação, quebra a simetria, a transição de fase, ele quebra a simetria e ele separa a interação fraca e a interação eletromagnética. Nesse momento, o elétron ganha massa e ganha carga. A massa tem junto uma carga. Então você viu também que... Até então, vamos ver, desculpa só para fechar o raciocínio. Nós vamos ver na próxima aula que a esse ponto o elétron tem massa zero, mas não tem carga elétrica. O conceito de carga elétrica nem existe. O Higgs é que vai definir para você o que é, dar sentido ao que é uma carga. Depois do mecanismo de Higgs, é que fica claro o que é a carga elétrica, o que é a massa, o que é o fóton. Até então, está tudo misturado, é um fluido completamente enlouquecido. Você não sabe o que é fóton, não sabe o que é ZZ, você está tudo misturado. A teoria está toda embaralhada. Quando o Higgs entra em cena, quebra a simetria e faz a separação, a eletrofraca e a eletromagnética. Aí nesse momento nasce o conceito de carga elétrica, então o fóton fica sem massa, mantém carga zero, o elétron ganha massa, mas ganha carga. Aí você vê, o elétron agora tem uma carga elétrica bem definida. A partir de onde nasceu essa carga elétrica? Qual é a origem da carga elétrica? Vamos ver que a origem da carga elétrica são, o Glória gosta tanto, as cargas conservadas do eixo das simetrias. As cargas conservadas das simetrias, elas se combinam no mecanismo de Higgs para formar o que é a carga elétrica. E aí o elétron sai massivo e carregado, mas a noção de carga dele só aparece na hora que ele ganha massa. E aí seria, como você está falando, seria incongruente eu ter a esse ponto um elétron de massa zero, mas carregado. Então nós não temos ainda um sentido para a carga. Está dentro desse problema. Está dentro desse problema. Aí só para carga. Então só para terminar, então, por que eu estou colocando tudo isso? Para a gente não perder o fio do discurso. Porque a pergunta é, faz sentido eu falar de um eletromagnetismo com fótons carregados? Então, é um nickname, é só um nome fantasia de ser fóton? É uma questão de nome? Eu sei que eu tenho alguma coisa carregada. Eu posso dizer, eu tenho correntes carregadas interagindo com bósons vetoriais carregados. Isso ninguém me impede de dizer. Agora, o que eu tenho que pensar duas vezes é dizer se esses bósons vetoriais carregados são genuinamente fótons carregados ou são simplesmente bósons vetoriais carregados com certas características, mas que não são um tipo de fóton carregado. A questão é a palavra fóton, que é bóson vetorial carregado, ninguém tem dúvida, porque é a equação de simetria de Lorentz e simetria de conservação da carga. A pergunta é lícito eu dizer que esses bósons vetoriais carregados são fótons carregados? No momento que o que eu tenho na cabeça quando eu falo a palavra fóton? O que é fóton para mim? Aí eu digo, agora eu tenho um fóton carregado. Estou trazendo a palavra fóton para uma outra circunstância. Faz sentido? Ou é um abuso de linguagem? Eu entendo sempre como fóton entre aspas. Ou é fóton sem aspas? Essa é a questão. Não estou dizendo que a questão é trivial, mas esse problema a gente tem que enfrentar, a gente tem que resolver isso. Eu sou um cara que gosta de empresa. Ele cada hora gosta de uma coisa, uma hora é marxista, uma hora marxista, agora é empresário. Vê se pode. Vai aí, mas o empresário dá menos valia, né? É um empresário bonzinho, todos os funcionários ganham mais do que ele, todo mundo prefere, ele não tem. Mas aqui carrega. Eu sou empresário assim, daqueles empresários bastante mundial, não ambiciosos. Certo. Então eu quero empresariar a energia do sol. Bill Gates, né? Isso. Eu quero empresariar a energia eletromagnética. Sei. Então, para ser empresário, eu tenho que comprar os carrinhos. Então, eu vou comprar 4 carrinhos. Um fóton, energia eletromagnética, o outro pode ser um fóton massivo, sobre o final do fóton, e o outro fóton carregado, massivos, para evitar esse problema aí com da massa com a carga. o CNPq. Não tem nada com isso, cara. Então, eu estou querendo empresariar a energia eletromagnética, sem falar em interação fraca, em 4 carrinhos, 3, o que for. E daí eu digo, então eu estou com isso aí. Então essa expressão que você colocou aí, certo? Eu estou de acordo com ela perfeitamente, mas eu quero ela como uma coisa eletromagnética, maxwelliana.
Mas eu não estou querendo pensar no que você está falando da interação fraca. Entende? Assim, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, você, no março, a tua energia eletromagnética, você estava usando mal a energia. Você poderia ter outros carrinhos para transportar aquela energia. Então os carrinhos são os outros polos que aparecem. Certo. Então você só poderia ter em Marcos com isso. Se você quisesse ir além de Marcos. Só isso que eu estou entendendo de botar mais carrinhos em Marcos e preservar a conservação da carga elétrica. Então, para preservar a conservação da carga elétrica, eu coloco muito, eu quero permanecer na simetria 1. Tá certo. Existe um jogo mágico aí que vocês abrem os olhos. Isso é o jogo mágico do curso. Qual é o jogo mágico do curso? Ele começa com S2. Ele vai terminar em 1. Aí está uma magia para a gente ver o que aconteceu com isso aí. Quer dizer, o final da novela, o último capítulo, é isso aqui, exatamente, o Eduardo está falando. Tem uma simetria S2 grau left, tem uma simetria U1, que é uma simetria, vamos dizer, associada a um setor que eu chamar de mercado, mas no final de tudo, a gente vai ganhar uma simetria U1, que é eletromagnética. Aqui, esse 1 que está aqui não é eletromagnetismo. Então, esse elétron que está aqui, nesse momento, ele tem essa carga. Tem essa carga S2. E só vai ter a carga eletromagnética depois que houver a quebra da simetria. O Higgs vai entrar aqui. Quando o Higgs fizer transformar essa simetria nessa, aí quando o elétron for olhado aqui, aí tem carga elétrica. Aí que está o LHC. Aqui está o LHC, aí tem massa. Então, quer dizer, ele vem, entendeu? E aí ele está de olho onde eu saio com ele da história. Então, uma coisa que agora, não é tão fácil. Outro argumento. Se o fóton é carregado, então se você tem um fóton carregado, ele também gera campo elétrico. Então, se o fóton é carregado, ele gera campo elétrico, então ele também, dois fótons carregados vão interagir trocando fótons. Então, aí, certamente, numa teoria eletromagnética com fótons carregados, você tem que ter não linearidade. Então, se a gente disser, se o eletromagnetismo for linear, não tem chance de ter elétron carregado, fóton carregado. Mas, se eu abrir a possibilidade, e a gente sabe que hoje em dia isso é uma área de pesquisa interessante, buscar extensões não lineares do eletromagnetismo, tem vários trabalhos nessa direção, né, de você buscar. Bornifeld já é um trabalho nessa direção. Olha Heisenberg, eletrodinâmica logarítmica, eletrodinâmica exponencial. Tem vários tipos de eletrodinâmica, a eletrodinâmica axiônica, várias eletrodinâmicas ditadas por fenômenos distintos que estão levando a você estudar possíveis correções não lineares para o eletromagnetismo. Por exemplo, o experimento lá de Pádua, né? O PVLAS, a polarização do vácuo por laser. O experimento da Alemanha, LSW, Light Shining Through a Wall. Então, você tem vários experimentos correndo no mundo de detectar, experimento com parafótons, por exemplo, mini-charged particles. Tem vários cenários em que você já tem extensões não lineares para o eletrodinâmico. Então, se você admite que a eletrodinâmica de Marx é uma primeira aproximação, mas que existem agora correções de não linearidade à teoria de Marx, fica mais fácil você aceitar a existência de fóton carregado. Porque se o fóton é carregado, ele interage com ele mesmo, ele auto-interage. Mas para você ter auto-interação na teoria eletromagnética, você modifica as equações de Marx por termos não lineares. Então eu estou colocando que o eletromagnetismo que a gente está falando aqui é um eletromagnetismo não linear ou um eletromagnetismo linear. Então, se a gente disser, não, eu acredito que haja correções não lineares para o eletromagnetismo, isso é uma área de pesquisa disso, é um pensamento normal, então o fóton pode ser carregado, porque aí fóton carregado interage com o fóton. E aí eu tenho não linearidade. Eu tenho auto-interação, se eu tenho auto-interação, eu tenho não linearidade na equação de Marx. Então, eu diria que acreditar, então, se a gente quiser associar aqueles bósons carregados com fótons massivos, com fótons carregados assim, massivos, eu vou ter, fótons carregados, eu vou ter primeiro que admitir que esses fótons sejam carregados e massivos, tudo bem, não é nenhum problema, e segundo, que eu tenha um eletromagnetismo, então, já uma versão não linear, seja um eletromagnetismo não exatamente maxwelliano, porque ele vai precisar de não linearidade para poder acomodar fóton carregado interagindo com
fóton carregado trocando fóton, então eu tenho uma alteração de fóton. Está claro o conceito? Sabe assim, o cenário? Então, Dória, vamos dizer o seguinte. Eu não sei se eu estou falando, a gente tem um curso que falou um pouco de debate. Também, estou falando. Isso aqui é um curso de pós-graduação, isso aqui não é uma aula de graduação, que o MEC está aqui para cumprir programas. Isso aqui é um ambiente para a gente pensar. O programa está nos livros, né? Algum livro debate essas coisas? Você já viram isso em algum livro? Não tem. Por quê? Porque isso é uma questão de bastidor. Aí às vezes você aprende mais nos lê o livro, está tudo ótimo, tudo certinho, você pega a simetria S2, mas esse debate tem que estar entre a gente isso, o debate que estava lançando, ele colocava muito essas coisas. Por que eu pensei assim? Por que eu fui nessa direção? Por que eu pensei, porque vinha lá das conversas com o Dirac, nada disso é geração espontânea, né? Ele não aprendeu isso no Paquistão, ele aprendeu isso lá no Dirac. Então, essas coisas tem que colocar. Eu acho que essa questão de bastidor é importante, porque quando você vai construir uma teoria, ela nunca está no livro. Se ela é tua, ela não está no livro, ela não virou livro, ela vai virar artigo um dia, não é isso? Então você tem que partir de coisas, tem que partir. E a gente às vezes, pensando nos bastidores das grandes teorias, a gente aprende a construir um dia nossa, se for o caso, se a gente tiver essa ambição, essa capacidade. Mas eu acho importante debater esses fatos essenciais, porque depois é cálculo. Depois, cara, quando a gente botar a matriz S2, vou botando as interações de Young-Newton, aí é cálculo muito simples, é levar ao quadrado, multiplicar a matriz por vetor, mas antes de eu transformar isso num procedimento que vai seguir um protocolo, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, por que é S2 e não é o 1, o Dória está levantando, por que a simetria S2 não pode ser o 1? E se for o 1? Quais são os problemas? O que é um fóton carregado? Alguém já pensou sobre isso? Não é uma questão tão óbvia. Não existe nenhum livro isso, fóton carregado. Estou vendo sair artigo agora. Então, são coisas interessantes que a gente tem que se colocar. Tá? Eu não colocaria para o Marx aquela expressão de Satanás, sabe? Isso aqui é a expressão que eu colocaria para o Marx. Como agora você fazer a lei de Marx propondo isso aí. O exercício, tarefinha, se alguém quiser uma lista de exercícios que não é para entregar, tarefinha, escreva as equações de Maxwell, contemplando a possibilidade de fórmula. Essa tarefinha. Não é cogitar, não, é escrever. Vamos lá, agora é um exercício de escrever, ou deduzir, se for o caso, né? Uma situação do fóton descarregado. Então, se eu tenho agora o fóton descarregado, é boa questão para eletromagnetismo, não é nem curso de teoria de campo, é eletromagnetismo, curso lá de equação de Maxwell. Vamos começar, simples, fala aí. Eu nunca vi essa questão do fóton carregado. Na literatura escrita você não tem. Nunca vi medição. O que eu vejo muito é o fóton massivo. Daí o pessoal faz um kit cosmológico, mas tem mais um fóton. Eu nunca vi isso. Eu acho muito estranho, por que não. Em física você tem que ter uma ideia e insistir até que alguma coisa vai errar. Pode ter quinta dimensão, não ter. Você tem que insistir. E aí eu nunca vi na história, mas isso que eu estou perguntando, que eu estou fazendo. Eu nunca vi na história da física, desde os anos 30, essa insistência de insistência em neutrino. Por que não teve insistência no fóton massivo carregado? Deve ter tido, imagino. Teve sim. Teve alguma coisa, quem tem, eu vou ver se eu levanto a literatura para você. Que foi quando Klein, quando Oscar Klein fez aquele trabalho dele de 1938, né, sobre a teoria de tudo, né, que ele introduz a quinta dimensão e tal, ele lá contemplava a existência de uma espécie de bóson vetorial carregado. O que Klein fez? Ele fez uma teoria em 38, que ele chamou de Theory of Everything, que ele tinha o elétron e o pósitron, obviamente, né, já era 39, 38, isso, elétron tinha um mu mais, mu menos, fóton, de mais, pi zero, pi menos, nêutron, isso. Então ele tinha 7 partículas.
E aí ele construiu, ele tinha interação gravitacional. Então ele construiu uma teoria de tudo. E aí ele coloca a possibilidade que o que ele chamava, eu não lembro se ele chamava de fóton carregado, mas eram objetos tipo fóton, mas carregado. Então ele faz esse trabalho em 5 dimensões, né, para unificar todas as interações de todas as partículas conhecidas na época, e aí aparecem esses objetos que seriam tipo fóton carregado. Por que isso não foi à frente? Eu acredito que tenha sido por causa das teorias de Young-Mills que vieram depois, mas também por causa do paradigma da eletrodinâmica. A eletrodinâmica é linear, quer dizer, o fóton não interage com o fóton. Então o pessoal guardou muito qual é assim, o perfil, peculiaridade máxima da interação eletromagnética. É o fóton não ter auto-interação, porque ele é neutro. Você pensa que a carga está na matéria, mas que o fóton é neutro. Então você colocou a eletrodinâmica dessa forma, e isso te dá uma eletrodinâmica linear. Agora, se você, por exemplo, pega a Born-Infeld, que é uma eletrodinâmica altamente não linear, tudo bem, lá você continua ainda com um fóton de massa, um fóton neutro, mas como ela é uma eletrodinâmica não linear, é muito mais fácil ali você entender a possibilidade de um quark carregado, de um fóton carregado, do que numa eletrodinâmica de Maxwell que é linear. Eu acho que depois, como logo veio Young-Mills em 54, criou-se muito assim esse estruturalismo. A interação eletromagnética é fóton e fóton é neutro. Se eu quiser objetos auto-interagentes, eu tenho que ir para Young-Mills. Aí são simetrias não abelianas, eu vou ter objetos que podem ser carregados e auto-interagirem, mas aí é dentro de um outro cenário que não é o cenário da eletrodinâmica. Eu acho que é uma questão que a história foi se definindo. Eu acho que a física, assim, eu queria envolver. A política tem muito isso, né? De repente, a Dilma agora tem que botar um ministro do outro lado. Assim, as coisas vão tomando umas direções, e daí as pessoas começam a trabalhar. E é difícil você. Tem um momento para tomar uma direção. Depois, aquela direção não foi tomada. E às vezes também a gente tem que pensar o seguinte: o sistema também ele oprime quem pensa diferente. Vai colocar um paper sobre fóton carregado no físico regular, é difícil. Na literatura, assim, a literatura, às vezes, né, a própria comunidade, ela sufoca uma ideia. Não foi assim com o Zweig? O diretor do CERN não proibiu da datilografar os papers dele? É proibido publicar esse cara. Houve uma pressão social internacional para não deixar o Zweig publicar as ideias que ele tinha sobre o que ele chamava de ases, que eram os quarks. Gell-Mann falou dos quarks, publicou tudo, ganhou o prêmio Nobel. Zweig fez o trabalho dele junto com Gell-Mann, 64 Gell-Mann, 64 Zweig. Zweig foi proibido de publicar pelo CERN, as revistas boicotaram os artigos dele, ninguém ouvia ele, começou a se chamar o charlatão da física. E hoje se pergunta por que ele não ganhou o prêmio Nobel. Então, vamos dizer, isso existe, gente. Agora vai falar do fóton carregado aí, para ver quantas porradas você também pode. Hoje até as mentalidades estão mais um pouquinho abertas, porque a gente já viu esses erros, mas o exemplo do Zweig é um exemplo muito emblemático, cara. Você tem um cara que está falando a coisa certa há um tempão, todo mundo chamando ele de louco. O próprio diretor do Brent, diretor do CERN, ele proibiu, não saia nada do CERN com o nome desse cara. Se você for olhar a literatura dos quarks em 54, esse ano são 50 anos dos quarks, você vai ver, Gell-Mann publicou, Okun publicou, as coisas estavam publicadas, os papers do Gell-Mann eles empacaram no setor de publicação do CERN, não passaram de pré-print, ganharam um númerozinho de pré-print, CERN, TH, blá blá blá, / 1964, dali não foi para frente, ele não saiu das prateleiras do CERN, porque o diretor do CERN não deixou, ele não deixou, e as revistas boicotaram, ninguém aceita paper desse cara, e aí esse cara começou a ser chamado de charlatão da física. No entanto, hoje o crédito dos quarks é dado a ele também. Ele não é o prêmio Nobel, mas nem está dando para isso. Mas eu digo, o sistema oprime dessa forma. Então, às vezes, a pessoa também tem uma ideia, ela quer lançar, mas ela tem que sobreviver. Sobreviver significa também publicar. Aí todas as revistas te boicotam, as conferências te boicotam. Daí a pouco você já está sendo até chamado de louco, não basta te boicotar. Então, aí, a física, só para terminar o discurso, a física às vezes acaba ganhando outro caminho, porque a pressão do sistema é muito forte, cara. É difícil, é difícil. A minha pergunta que eu faço para vocês, quando eu comecei a fazer física, a gente dizia, isso aqui você
Mas o cara experimental mediu aquilo. Deve essa dúvida. Por que o pessoal experimental não encontrou aí um cantinho um fóton carregado macio? Daí que vem uma pergunta, acho que é uma pergunta, eu chamaria colossal da nossa época. Será que a gente já está começando só a olhar aquilo que o modelo tem? Se você não tem modelo para aquilo, as pessoas não vão pegar. Você vai buscar os aceleradores. Será que isso já acontece? Ou não tem momento foto, buscaram? É que aí a gente não tem conhecimento, eu não tenho conhecimento. Vou pensar o seguinte, o que a gente tem na mão hoje, se a gente pegar o PDG aí do slide lá. PDG, o que a gente tem de partícula bóson vetorial carregado? Dado mais, dado menos, esse bóson vetorial carregado, bóson vetorial neutro massivo e fóton. Ou seja, será que isso aqui é um fóton massivo ou é um Z0? Será que isso aqui são fótons carregados e massivos ou são dados? Quer dizer, até que ponto eu digo isso aqui não são fótons, isso aqui é fóton, ou até que ponto eu poderia dizer, não, todo mundo aqui é fóton. Fóton massivo carregado, fóton massivo carregado, fóton massivo neutro e fóton neutro de massa zero. O que me faz dizer, não, W mais não é um fóton carregado? É só uma questão de nome ou tem uma física que me justifica? Nesse caso, eu diria, a gente tem uma física que justifica, não é nome. Então agora, por que então, você fala, tá bom, não é nome, beleza, por que não é nome? Por quê? Porque os acoplamentos do W, eles seguem, existe aqui uma constante de acoplamento comum a todas as interações desse objeto, que é muito diferente da constante de acoplamento do fóton. Então você identifica a interação pela constante de acoplamento. Se você tiver uma constante de acoplamento que é 0,8 e uma que é 0,1, você não vai dizer que é a mesma interação. Você pensa nesse sentido assim, mais universal de uma interação é caracterizada por uma simetria e por uma constante de acoplamento. Os acoplamentos dos Ws e dos E's são muito diferentes dos acoplamentos do fóton. Então você aqui, a física experimental que você tem hoje, que era lá do SST, antes ainda do LHC, que era antes ainda do LEP, né? Quer dizer, o vovô do LHC, que é o SST, lá no SST, quando esses objetos aqui foram descobertos em 1982, esses objetos já foram descobertos com características marcadamente diferentes das características do fóton. Constantes de acoplamento, domínios da interação, então sabia, não é uma física de fóton, são novos objetos carregados com espinhumas que não são fótons. Mas agora a pergunta é, mas se teoricamente eu faço um modelo para fótons carregados, como é que eu testaria isso experimentalmente? Será que se eu mandar esse recadinho lá para a colaboração do LHC, que o LHC está recebendo propostas de modelos que qualquer um pode construir, submeter ao LHC, o LHC tem os conselhos deles lá das colaborações do Atlas, do CMS, do LHCD, do Totem, do LHCF, lá do outro lá que é o Alice, né? Cada colaboração tem seu comitê, você manda a tua proposta, eles vão analisar, vamos botar isso na agenda do LHC. Isso dá para a gente fazer, é interessante, vamos fazer. Então, se você mandar para lá uma proposta de detectar fótons carregados, mandar um teu modelinho legal, dizendo quais são os eventos que você sugeriria que pudessem identificar a existência de fótons carregados, desse uma fenomenologia, manda para lá, os caras vão julgar se sim ou se não. Né? Eu não sei de nenhuma pessoa que tenha mandado, assim, nada sobre fóton carregado. Mas a pergunta é, eu posso fazer uma física para fótons carregados e pedir que ela seja testada? Então, me apresente um modelo, você pode escrever um modelo. Não é esse. Você pode dizer, será que o W mais é um fóton carregado? Não. Não dá para dizer que o W mais é um fóton carregado, porque é muita forçação por causa das constantes de acoplamento, são muito diferentes, os acoplamentos são diferentes, então não é uma física de fóton. Certamente não é. Mas eu posso fazer uma física de fóton carregado. Eu estou considerando matéria fermiônica. Sei. A matéria fermiônica é a questão da paridade, que é uma questão que o eletromagneticismo fez. Se você considerar um eletromagnetismo não linear, as constantes de acoplamento vão ser diversas. Se eu considerar? O eletromagnetismo não linear. As constantes de acoplamento podem ser diversas, certo? Entendi. Então, na minha opinião, até o eletromagnetismo não linear, essa turma aí não distingue
Se é a teoria do professor Augusto falando, ou o Marxo avançado. Entendeu? Daí concordo quando entra matéria terminônica, que é quebra de paridade, as coisas não diferem um pouco. Se eu estou descobrindo a massa, as propriedades jogadas mais, só entre esses quatro, não digo o que é, mas eu digo que com certeza as constantes de acompanhamento são diferentes. Bom, acho que já vai ter oportunidade de discutir bastante isso ao longo das aulas iniciais. Bom, vamos só chegando já, se aproximando do final dessa aula de hoje. Então, a gente está com essa estrutura aqui. Vamos trabalhar. Só fazer esse cenário anterior, ele estava falando, Pode falar. uma ideia, a própria luz, no caso, o próprio foco não existe, o foco Não, ali não. ordinário, ele não Não. existe nesse contexto. Nesse contexto, o fóton ordinário, só a luz só aparece depois de Higgs. Sem Higgs não tem luz. Fiat Lux, quem falou foi o Higgs. No escuro, Tudo assimétrico. Exatamente. No escuro, todos os gatos são pardos. Então aí tem. Eu acho que isso é um ponto assim, que é muito importante que vocês tenham aprendido a mudar alguns dias, é que nem o cara vai discutir lá a teologia, ele tem que ter pontos fundamentais. Aqui no momento que você está pegando esse phi que aparece aqui, ele tem depois uma força muito grande. Ele não vem ingenuamente, ele aparece ingenuamente, naturalmente, mas depois ele tem uma força muito grande. Se quer essa força, é isso aí, bem, como ele falou. Fiat Lux dentro No modelo padrão, Fiat Lux tem Higgs. Sem Higgs. Oi? Não, é uma outra agência. É lá, né? Face Luz. Ninguém está negando Higgs ali. Face Luz. Higgs, né? Graças ao Higgs, Face Luz. Vamos lá, galera, só para a gente finalizar então isso aí. Então vamos colocar a seguinte questão. Tem um SO2. Tem um SO2. Agora, esse SO2 estudante de partículas é é suficiente? diferente dos estudantes por cosmologia. Cosmologia, o cara abre a boca e manda um monte de coisa. Não, partículas, o cara tem que ter essa discussão. Não, entendo. Porque senão É que é uma coisa assim, fundamental. Cosmologia, ou fazer matéria condensada. E os princípios, né? Então aí está a questão. SO2 é suficiente, né? Então a gente está vendo o seguinte, aqui eu tenho um dublete. Esse dublete é um dublete de SO2, mas eu não posso perder de vista que eu estou fazendo uma teoria, um modelo, que tem que descrever o elétron. O elétron tem a parte right. Mas essa parte right aqui, como ela é um singlete, ela é neutra, segundo SO2. Então, a parte right do elétron, o elétron right, ele é neutro sobre SO2. Ele não tem os números quânticos do SO2, porque ele é um singlete. Está na representação fundamental de SO2, geradores, na representação trivial, todos os geradores são zero. Então ele não vê nenhum número, ele é neutro, ele não tem carga de SO2. Mas o elétron, se ele tem, bom, só nome imaginando que a gente conhece a Deus. Então eu sei que esse SO2 é local, então esse elétron neutro, ele não interage com ninguém desse ponto de vista do SO2. Mas o elétron, do eletromagnetismo, o elétron, das equações de Marx, né? Ele interage com o fóton. Tanto o elétron right, já aprendeu lá, a teoria de Dirac, quando diz que a interação eletromagnética é constante de acoplamento, psi barrado, gama mi, psi a mi. Então, se eu abro esse vértice com termo de integralidade, isso aqui é psi left barrado, gama mi, psi left a mi, mais psi right barrado, gama mi, psi right a mi. Então, o fóton, ele interage com o elétron left e com o elétron right com a mesma constante de acoplamento, é a mesma física. Então, o elétron right, ele também, para eu ter o eletromagnetismo no final de tudo, o elétron right tem que estar em interação. Mas ele não interage com nada que vem do setor de SO2. Então, para ele ter algum tipo de interação, para ele ficar como um campo solto e neutro, ele tem que interagir com alguém. Então, tem que ter uma simetria comum. Como ele é um singlete, eu tenho que ter uma simetria única, eu tenho que associar o elétron right a algum número quântico com uma simetria.
Então não dá para eu construir toda essa física só com o S2 puro. Então eu preciso, do elétron, eu preciso ter uma simetria S2 e uma simetria 1. Então, essa simetria aqui é a simetria que está associada ao círculo left, e essa simetria que a gente chama, dá o nome de hipercarga. Hipercarga fraca é um nome. Mas tem uma simetria associada a um número quântico, né? Aqui eu tenho 3 geradores, os 3 geradores aqui são as matrizes de Pauli, e aqui eu tenho um gerador, que é uma carga adeliana. Então eu vou querer, esse grupo aqui, essa simetria aqui, ela é fundamental para poder gerar interações com o electrolyte. E depois, eu vou ver se eu consigo identificar com a forma. Porque o fóton interage tanto com o electrolyte quanto com o electrolyte. Então essa é a nossa construção. Então tem 2 tipos de simetria. Então, por exemplo, a transformação de SO2 no dublete. Então se eu pegar aquele dublete, neutrino, elétron, left, então isso aqui, a transformação de SO2 dele vai ser exponencial e parâmetros da simetria SO2, ômega A, os geradores das matrizes, os geradores da simetria, da representação do dublete. Isso aqui é o plano. Então, essa simetria aqui, que é a simetria SO2. O electrolyte, do ponto de vista do SO2, ele é um singlete. O electrolyte igual a elétrons aqui, são as transformações de SO2. Do ponto de vista do SO2, o electrolyte nem se mexe. Os geradores são todos zero. Como se eu tivesse identificado os 3 geradores, representados os 3 geradores trivialmente. Agora a gente tem que ver quais são os atributos devido à simetria comum. A pergunta é, esse cara aqui, ele é um singlete de simetria, então eu já sei qual é a transformação dele. A transformação dele, segundo esse 1, é uma transformação de fase, então ela faz assim, né? Exponencial ali. Colocamos aqui qual é o valor da carga dele, né? Quer dizer, vamos chamar essa carga aqui de Y, vamos chamar assim, a carga dele, segundo essa simetria, vamos chamar essa carga aqui de Y. E aqui o parâmetro, que aqui são só, vamos chamar esse parâmetro de alfa. Parâmetro da transformação adeliana, com a transformação de fase, que vai atuar nessa carga, uma carga que a gente vai definir. E agora, a pergunta é, esse setor que é dublete de SO2, ele é singlete de 1? Ou ele tem os números quânticos daquele? Será que esse setor, ele percebe a simetria com 1 ou não? Aqui não, esse cara aqui, ele é singlete de SO2, esse aqui. Então ele não percebe a simetria SO2, ele não vê, ele interage com o SO2. Mas a pergunta é, esse dublete, será que ele interage com o SO2? O SO1, então, será que ele tem esses números quânticos de 1 ou não? Aqui a questão fica bem clara. Esse aqui não tem SO2, esse aqui tem. A pergunta é, agora, esse aqui teria 1 ou não teria 1? Como é que eu vou atribuir agora os números quânticos desse dublete segundo a simetria? Vou parar por aqui, não, esse é o ponto que a gente vai começar na próxima aula. Que a argumentação eu preciso ter para poder relacionar esse cara aqui. Porque senão eu teria 2 setores incomunicados. O S2 só vê o neutrino left e o elétron left, o 1 só vê o elétron right. Mas a pergunta é, o que vai acontecer com esse cara aqui do ponto de vista desse aqui? Ele sente essa simetria ou não? Essa é a questão que a gente vai fazer. Não é óbvio. Pensar. A gente está construindo o modelo. A gente precisa dar os atributos, né? Quais são os números quânticos? Quer dizer, esse cara aqui, o neutrino compensação, o neutrino left e o elétron left, eles são um dublete de S2. Então, do ponto de vista desse S2, eles estão na representação meio. Um dublete, representação meio. Agora a pergunta é, qual é a carga 1 deles? É 0? Na tensão neutra? Essa carga é abeliana. Se uma carga é abeliana, ela
ela não tem estrutura de multiplex, ela tem apenas o valor da carga. E o electron write? O electron write ele é um simplet desse cara, ele está na representação zero, mas ele tem uma carga, vamos chamar uma carga Y, vamos chamar essa carga Y, carga do elétron write. Ele tem zero, ele vê essa carga, tem essa carga, ele vê essa simetria. Mas a pergunta é, e a carga, não sei qual é, do elétron write, e a carga do a carga com mas desse objeto. Qual é a carga desse objeto se o universo é sempre zero? A pergunta que a gente está fazendo aqui. Como é que eu vou atribuir uma transformação do 1 para esse dublete do S2? Essa, eu estou definindo a minha simetria, então eu tenho que dar uma resposta a isso. Eu tenho que construir o meu modelo já baseado nessa atribuição de número quântico. Mas aí agora, qual é a argumentação física que eu tenho para definir a transformação do 1 desse objeto? O que eu vou chutar? Não. Tem que pensar. O que eu vou fazer? Claro, essa é a questão. Aí com isso a gente vai tendo definido as transformações de simetria, a gente coloca os acoplamentos de gate e aí a gente vai ver as correntes, como a Glória falou. Aí eu vou ter uma ideia clara do que é fóton. Pela estrutura das correntes a gente já começa a perceber o que é o fóton e o que pode ser o Z0. Já começa a perceber se tem um fóton ali ou não. Se não tiver, paro por aí e recomeço. Está errado a minha teoria, meu encaminhamento está errado. Então nós vamos ver que para eu chegar ao fóton, isso aqui vai ser decisivo. E esse caminho aqui que vai abrir a chance de eu ter um elétron interagindo com o fóton, como a gente vê agora. Certo? Então eu vou parar por aqui, esse é o ponto de reflexão para a próxima aula, para terminar essa discussão. Então, eu posso dizer para vocês que em relação à gravação do curso do ano passado, hoje eu acho que a gente vai escolher muito história aqui, hoje aprofundar muito mais coisas, tá? Então, quem quiser dar uma olhada, mas eu acho que essa aula de hoje está mais encorpada do que a discussão que a gente teve no ano passado. No ano passado, houve menos perguntas, foi mais rapidinho, né? Mas eu acho que a gente pensou menos. Hoje eu acho que a gente teve um monte de discussão. Então, se você quiser ler alguma coisa referente a isso que eu dei no ano passado, está nas aulas 2, 3 e 4. Bom, gente, foi aqui. Hoje é quarta-feira. Então, sábado a gente